Meu companheiro faleceu no mês de abril deste ano por complicações da Covid-19. Eu acredito, no entanto, que o hospital matou. A princípio, ele ficou internado no particular, pois o plano havia se recusado a cobrir a internação, mas a justiça concedeu liminar retroativa para que a cobertura fosse cumprida. O problema é que o plano de saúde e o hospital fazem parte do mesmo grupo corporativo, o que representa um conflito de interesse, principalmente por estarem em jogo valores altíssimos de internação em UTI. Embora os médicos vivessem dizendo que não eram influenciados pelo departamento financeiro-administrativo, eu tenho prova, e inúmeras evidências, de que sujeitavam suas decisões, ao menos em parte, à influência desses departamentos. Mas como provar que houve negligência ou ato criminoso? Para uma pessoa comum, eu não acho que essa pergunta sequer seja relevante. Quem está de fora não tem acesso às possíveis provas incriminatórias que o hospital controla. E o hospital, por sua vez, também não pode provar que fez todo o possível para salvar o cliente, de acordo com o prontuário. Até porque, seria uma contradição fazerem todo o possível, dado o modelo de negócios sob o qual operam. Cuidados médicos críticos estão subordinados à obtenção de lucro, numa plataforma hierarquizada e não transparente, na qual muitas decisões são tomadas sem o consentimento do paciente. Principalmente quando se encontra inconsciente numa UTI concorrida em tempos de pandemia que custa R$20 mil por dia só pela cama. Exames, terapias e medicamentos não inclusos. Isso, por si só, já é contrário aos princípios mais básicos da ética. Certamente os executivos dos planos de saúde dirão que não existe conflito de interesse, pois o motivo de terem os próprios hospitais é o controle maior de qualidade, e a redução dos custos de cuidados médicos. Mas não é preciso ser um gênio para ver a incoerência. O provedor de um serviço médico não pode ser o mesmo que arca com os custos. O objetivo de tal provedor, por definição, sempre será cortar gastos e maximizar a receita. Do contrário, não seria um plano de saúde ou hospital particular, mas sim uma instituição beneficente. E quando se fala em custos e receitas na saúde, fala-se de exames e procedimentos essenciais, terapias, internações, insumos hospitalares, treinamento da equipe, contratações suficientes para lidar com a demanda, etc. Em outras palavras, trata-se de inúmeros gastos e decisões que têm um impacto direto na saúde e na vida do paciente. Pensemos, o promotor não se encarrega da defesa, o treinador do time oposto não apita o jogo, e o policial não recebe por comissão. Mas, por alguma razão, permitiu-se a criação de um modelo de negócio cujo incentivo para a própria existência é incompatível com o bem-estar dos supostos beneficiários. O conflito de interesse nessa situação me parece particularmente nefasto, pois não só põe em dúvida a conduta médica, mas coloca também uma pressão indireta em toda a equipe, e fomenta a cultura de discriminação silenciosa contra pacientes que não estão pagando o meu salário. É triste pensar que algumas pessoas sejam capazes de agir assim. Mas o ser humano é capaz de muita coisa. Basta lembrar que, todos os dias, passamos sem pestanejar por idosos jogados pelas ruas da cidade. Sabe-se lá o que faríamos, de propósito ou no impulso subconsciente, se a renda com que sustentamos a nossa família fosse ameaçada. Mesmo teoricamente, a mera ideia já assusta, e tem o potencial de trazer à tona o pior do ser humano. Hitler não matou 6 milhões de judeus sozinho. Parece até blasfêmia pensar mal dos soldados de jaleco branco. Por outro lado, é repulsiva a ingenuidade de achar que profissionais da saúde são anjos que nasceram com a missão de servir a humanidade. Eu já trabalhei na área e pude observar uma realidade bem diferente, e também vivi na pele essa realidade. Profissionais da saúde são seres humanos, e como tais não estão imunes a preconceitos, incompetência, medo, ganância, e toda a gama de influências psicológicas do meio. Eu acredito que a maioria seja exemplo de dedicação, boa vontade e profissionalismo, mas existem uns poucos cuja ética e competência são de fato questionáveis.
Reiterando, treinamento, seleção e remuneração decentes são custos inconvenientes. Diante dessa conjuntura, seria interessante saber a porcentagem de pacientes na UTI que morrem, ou em quanto tempo recebem alta nos seguintes casos. 1. Durante internação particular. 2. Com plano de saúde independente, rede credenciada. 3. Plano de saúde vinculado ao hospital, mesmo grupo corporativo. 4. Plano de saúde vinculado ao hospital, mesmo grupo corporativo, em caso de decisão judicial. Igualmente interessante seria saber se existem médicos que ocupam alguma posição administrativa no hospital, ou se são acionistas, e ao mesmo tempo tratam ou supervisionam o tratamento de pacientes. Mas até certo ponto isso tudo é irrelevante, pois para você ser corrompido, basta que o seu salário esteja em jogo, ou que você pense que ele esteja. Ou, ainda, que seja induzido a pensar. A perversão maior aqui, não é um ato individual, mas sim o potencial existente. Sementes que caem em solo fértil costumam brotar. Quando fui receber a notícia do falecimento do meu companheiro, o médico me passou uma péssima impressão, uma que nunca vou esquecer. Sei que ele já deve ter tido a mesma interação com familiares inúmeras vezes, e que talvez já estivesse calejado. Mas o que eu senti naquele momento foi sinistro. Por falta de uma palavra melhor. Foi como se estivesse falando com um assassino tentando esconder o crime e se mostrar compadecido ao mesmo tempo. Tanto o olhar quanto a postura expressavam indiferença e tédio. Claro, eu posso estar delirando. Ou posso ter observado a postura previsível de alguém que cometeu atos repugnantes, uma infecção ou overdose proposital, e que de repente se vê diante do familiar da possível vítima. Repito, sei que parece ficção, ou delírio. Pois a nossa tendência é acreditar no melhor, tanto por ser mais provável quanto pelo peso psicológico da cogitação do crime. Mas a história está cheia de exemplos para quem quiser ver. Harold Shipman, Virginia Soares de Souza, etc. Casos semelhantes já ocorreram, ocorrem, e continuarão ocorrendo até abrirmos os olhos para essa realidade mais do que incômoda. Num certo momento tive que me sentar devido à emoção. Ele sentou-se na cadeira ao lado, mas de repente deu um pulo quando percebeu que estava muito próximo de mim, dizendo, "Não quero pegar Covid." A moça que o acompanhava parecia mais humana. Espero que mais pessoas tomem ciência do problema. E que um debate construtivo seja criado, não só acerca do conflito de interesse, mas da nossa tendência ao conformismo. É possível que eu tenha me equivocado em alguns aspectos. Por outro lado, eu não deveria ter motivos para duvidar, mas tenho. Mas temos. Zubi disse em um tweet recente. Muitos políticos e grandes corporações não hesitam em sacrificar vidas quando é conveniente às suas ambições políticas e financeiras. A gente sabe que é verdade. Sofrimento e desgraça não são e nunca foram objetivos de vida. Despedir-se para sempre de um ente querido é uma dor terrível. Porém, a dor de não poder se despedir é ainda maior. E tem sido assim com os casos de Covid. Quantos sonhos não realizados, quantos anos não vividos, quantas palavras não ditas. A solidão durante a jornada, distanciamento social, regras de contenção. E a falta de testemunhas para o nosso suplício, é o sal na ferida de quem ficou para trás. Se não fosse pela ganância desvairada e o descaso público, o meu companheiro poderia ainda estar aqui comigo. A pandemia é apenas o sintoma de patologias sociais muito mais graves, sendo uma delas a intolerância ao diálogo. Se você também perdeu alguém que amava, não desista de ser feliz. A memória daqueles que partiram é uma faca de dois gumes. Dói quando estamos sozinhos e tristes, mas se torna fonte inesgotável de alegrias quando nos cercamos de outras pessoas queridas, e cuidamos com carinho de nós mesmos.